Olá pessoal, aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa e essa nossa aula de agora vai ser de literatura, onde nós começaremos a estudar a literatura da Antiguidade Clássica Greco-Romana. A literatura da Antiguidade Greco-Romana que nós convencionamos de chamar de clássica mesmo desde Homero, certo? Porque é desde Homero que essa produção de literatura grega da antiguidade se tornou um modelo para nós a ser seguido, né? Até hoje, ok? Então, nós vamos começar estudando essa literatura da antiguidade para depois, em seguida, passarmos ao estudo da literatura medieval, né? Onde estudaremos o trovadorismo e o humanismo. Então, venham comigo, nós vamos conhecer as características da literatura da antiguidade clássica greco-romana. Então vamos lá. A primeira característica delas, né, dessa produção, é o culto à razão. A primeira característica é o culto à razão. Então a razão vem em primeiro lugar, certo? Depois, em seguida, as emoções e os sentimentos. Então a razão em primeiro lugar. Ok, pessoal? Daí a valorização da lógica de pensamento racional. Então isso é só uma continuação do primeiro tópico, né? Culto à razão. O que é esse culto à razão? É o culto e a valorização da lógica de pensamento racional. Então a razão, o pensamento racional, o pensamento lógico racional vem em primeiro lugar. Depois vem os sentimentos e as emoções. Tranquilo? Muito bem. O que mais? Busca a contenção dos sentimentos e das emoções. Então, eles estão presentes? Estão presentes. Só que eles são apresentados de forma contida. Ok, pessoal? Então, primeiro vem a razão, depois os sentimentos e as emoções. Tá bom? Continuando, objetividade. O que é essa objetividade? Objetividade seria eu enxergar a realidade como ela é, enxergar a natureza como ela é, né? Então, mesmo quando o que eles estão dizendo está mascarado por mitos, né, ações de divindades, né, coisas sobrenaturais, divinas, fantásticas, maravilhosas, isso tudo funciona como uma alegoria, uma metáfora estendida daquilo que eles querem nos dizer. Então, o que há por trás dessas mensagens, né, é uma realidade que eles querem que nós sejamos capazes de enxergar. Então é importante vocês entenderem isso, né? Outra coisa, universalismo. Universalismo. O que é o universalismo? É a referência aos temas universais da arte e da condição humana. Quais são esses temas? O amor, o ódio, o medo, a solidão e a busca. Ok? A passagem do tempo e seus efeitos. A mudança, a brevidade da vida dos seres e das coisas, a noção de brevidade da vida dos seres e das coisas, ou a falta dessa noção, né? O desconcerto do mundo, né? Que é aquele sentimento de desconforto, de inconformismo com relação a tudo aquilo que está errado, né? De acordo com os nossos valores éticos e morais, entendeu? Os nossos valores morais e os nossos valores éticos, né? Então tudo aquilo que está errado, né? Tudo aquilo que é injusto, certo, pessoal? Injustiça social, né? A inversão de valores, a criminalidade, a violência, a guerra, a brutalidade, né? A corrupção, certo? Né? Quer dizer, a gente hoje, por exemplo, vivemos numa época em que pessoas de bem vão para a cadeia e bandidos estão sendo soltos. Então isso daí prova para a gente que o tema do desconcerto do mundo, ele está aí no nosso cotidiano, né? Tá no nosso cotidiano. Você lê um jornal ou assiste um telejornal, se bem que hoje em dia, né, ler jornais e assistir telejornais está difícil, porque eles estão vivendo numa bolha que não é a realidade propriamente dita, né? É a realidade que eles querem construir. Mas, em todo caso, quando você fica sabendo de alguma coisa que deixa você indignado, ao ponto de você falar, nossa, esse mundo está do avesso, certo? Então você está diante do tema do desconcerto do mundo. Além desse tema, nós temos o tema da eterna luta entre o bem e o mal, do desejo que temos de domar a natureza, do desejo que temos de, se não pudermos superar os deuses,
pelo menos nos igualarmos a eles, certo? A amizade, a glória, o júbilo, a coragem, né? A natureza em toda a sua exuberância, né? A natureza como referência máxima de beleza, a natureza como lugar ideal, né? A mimese ali, aristotélica, né? O artista tem que imitar a natureza, buscando ser perfeito em tudo que faz, como ela é. A natureza é perfeita em tudo que ela faz, seja bonito ou feio, seja bom ou ruim, ela é perfeita em tudo que ela faz, né? E aquelas perguntinhas básicas sobre nossa existência: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida. Então esses aí são os temas universais da arte e da condição humana. A arte repete esses temas incansavelmente e nunca diz tudo sobre eles. Certo, pessoal? Que eles são universais e o assunto nunca se esgota, né? Então, universalismo. O que mais? Mitologia pagã greco-romana. Então, nós vamos ver na antiguidade greco-romana a referência à mitologia pagã, né? Então, você vai ter, por exemplo, lá, na mitologia grega, Zeus é o pai de todos os deuses, certo? Então, você tem Zeus, na mitologia romana o nome dele é Júpiter. Né? Você tem Hera na mitologia grega, na mitologia romana o nome dela é Juno. Você tem Palas Atena na mitologia grega, na mitologia romana o nome dela é Minerva. Né? Você tem a Hephaestus, né, na grega, que na mitologia romana é Vulcano. Você tem Hades na grega, que é Plutão, na romana. Você tem Eros na grega, que é Cupido, na romana. Você tem Ares na grega, que é Marte, na romana. Você tem Poseidon na grega, que é Netuno, na romana. Né? Você tem Hermes na grega, que é Mercúrio, na mitologia romana. Você tem Dionísio, né, na mitologia grega, que é Baco, na romana. Certo? Você tem, por exemplo, Hélio, Apolo, né, que na romana é Apolo. Né? Na grega também costuma ser chamado de Apolo, certo? Então, veja só. Né? Então, esses aí são os deuses da mitologia greco-romana, né? Mitologia pagã greco-romana. Né? Os gregos e os romanos, eles eram politeístas. Eles cultuavam vários deuses, né? Eles cultuavam mitos, na verdade, e vários deuses. Tranquilo? Continuando. Ó, isso aqui é importantíssimo. Né? Rigor formal. Né? Eles tinham uma preocupação formal muito grande. Faz parte, né, dos pilares da educação clássica, né, minha gente, a gramática, o estudo da gramática. E mesmo naquela época já havia uma preocupação com isso. Né? O grego, o latim já tinha uma preocupação gramatical. Né? Os povos gregos e os povos latinos tinham uma grande preocupação gramatical na hora de escrever. Tanto é que, por exemplo, no latim você tinha o latim culto, que era o latim da escrita, e o latim vulgar, que era o latim falado nas ruas e, vamos dizer assim, regiões fora de Roma. Né? Então vamos lá, olha só. Rigor formal. Correção gramatical, clareza e concisão na exposição das ideias, certo? Então isso era muito importante, né? Preferência por composições de forma fixa, eu cito, por exemplo, a epopeia, né? Disciplina e rigor na composição métrica do verso, na poesia, e tanto lírica quanto épica. Tá? Predomínio de versos isométricos, né, de mesma métrica, certo? Estrofes padronizadas, vocabulário culto, erudito e selecionado. Então, não era qualquer palavra que cabia num poema, né? Esse vocabulário era bem escolhido. De certo que os caras não usavam a pinça, né? Mas era próprio do vocabulário deles mesmos terem uma erudição, apresentar uma erudição, uma cultura diferenciada. E isso você percebe na leitura, né? De uma Ilíada de Homero, de uma Odisseia, né? De uma Teogonia do Hesíodo, certo? Então, de uma Argonáutica do Apolônio de Rhodes, de qualquer peça trágica, de um Sófocles, de um Ésquilo,
né, do Eurípides. Ok, minha gente? Tranquilo. Continuando. Simetria, o que é isso? É a busca pelo equilíbrio e a harmonia da forma com o conteúdo, visando a beleza e a perfeição. Então, a obra de arte ela tem que ter uma beleza externa, que no caso seria a sua própria forma, e uma beleza interna, que no caso seria a forma que o autor utilizava para lidar com os temas universais da arte, da condição humana. Né? Então, o conteúdo são os temas universais da arte e da condição humana. Então, se você trabalha os temas universais de maneira a trabalhá-los em dimensão universal, né, o conteúdo está garantido. Se você trabalha a forma, então você vai ter essa simetria, que é a busca pelo equilíbrio e harmonia da forma com o conteúdo, visando a beleza e a perfeição. Eu peço para vocês, por exemplo, imaginarem uma pessoa, certo? Uma pessoa bela fisicamente, ok? E bela interiormente. Como seria essa beleza interior? O caráter, né? O grau de empatia, a inteligência da pessoa, o bom senso, né? A benevolência. Então, uma pessoa com essas virtudes, essas características interiores, né? Que são, eu posso citar várias aqui, né? Seria uma pessoa perfeita, seria um anjo, seria um herói, seria um deus. Ok, minha gente? Então, é difícil, né? Você encontrar uma pessoa bela por fora e também por dentro, né? Perfeita por fora e perfeita por dentro, né? Então, isso seria o ideal, ok? Né? Então, a obra de arte ela tem que apresentar-se dessa forma, ela tem que ser bela por fora e por dentro. Tá? O que mais? A mimese, palavra grega que significa o quê? Mímica, imitação, né? A arte, o artista como imitação da natureza. O que é isso? Como a natureza, o artista tem que ser perfeito em tudo que produz. Se a natureza não é perfeita em tudo que ela faz, seja bonito ou feio, seja bom ou ruim. Por exemplo, um vulcão em erupção, né? Eu não vou avaliar se isso é bom ou se é ruim. Né? Se eu morar perto dele, isso é ruim. Percebeu? Né? Mas é perfeito. Tá? Você compara, por exemplo, um beija-flor com um morcego. Né? O beija-flor é muito mais bonito. Né? Mas o morcego também tem sua perfeição. Ele pode não ser bonito para você, mas ele é perfeito. É um animal perfeito. Entendeu, minha gente? Então é isso. A natureza ela é perfeita em tudo que ela faz, seja bonito ou feio. Tá? Então o artista ele tem que fazer a mesma coisa. Né? Ele tem que tentar alcançar a sua obra-prima em tudo que ele produz. Ok? Então, isso é muito importante. Por exemplo, o que Homero faz, por exemplo, lá na Ilíada. Né? Quer dizer, ele mostra beleza num combate armado, homem a homem. Né? Beleza na guerra. Beleza nos atos bélicos. Né? Agora vai para uma guerra. Vai num combate igual aqueles que existiam na Idade Antiga, na Idade Média. Né? Combate homem a homem, espada, escudo, lança, arco e flecha, machado, acha, marreta. Né? Isso ali no combate homem a homem, em que os dois exércitos se encontram correndo, né, e batem de frente no campo de batalha como duas manadas que correm em direções opostas. Certo? O encontro dessas duas manadas não é nada legal, mas o Homero fazia aquilo ficar lindo, ficar maravilhoso. Né? Mas por quê? Porque ele tinha uma capacidade, um poder de linguagem fora do comum. Ok, minha gente? Então, vamos lá. O que mais? Culto à natureza também como referência máxima de beleza e perfeição. Então, quando eu quero dizer que algo é belo, eu uso a natureza como referência. Então, se eu quero dizer que os olhos daquela mulher são belos porque são azuis, eu vou compará-los ao azul do céu. E vou dizer, o azul do céu, né, seus olhos são como o azul do céu. Então, eu estou comparando. Certo? Né? Então, é isso. Se os olhos dela são escuros, né, eu comparo, por exemplo, com uma fruta, a jabuticaba, por exemplo. Entendeu, pessoal? Então, é isso. Né? Então, usar a natureza como referência máxima de beleza. Se eu quero dizer que os olhos dela são belos ao extremo, eu os comparo ao azul do céu. Certo? Então, isso é isso aí. Tá? Outra coisa, valorização do ritmo, da melodia e da musicalidade. Né? Eles valorizaram, por isso você vai ver que nessa época a poesia lírica e épica ela era cantada, a poesia dramática era cantada, certo? Então o poeta ele compunha letra e música nessa época, né? Usando, por exemplo, a lira,
né, como instrumento-chave para a composição, né? E além disso, ele ainda compunha um verso perfeito. Então o verso cantava por si só, cantava sozinho, e junto com o verso cantava também a voz do poeta e o instrumento musical que ele estava empunhando. Então, eles valorizavam muito o ritmo, a melodia e a musicalidade. Uma outra coisa importante é visão clara do real. Olha só isso daqui, ó. O que é isso? É uma visão focada na realidade, mesmo quando mascarada por mitos, mesmo quando mascarada por coisas sobrenaturais, fantásticas, fabulosas. Ok, minha gente? Né? Então, importante. Outra coisa, hedonismo. O que é hedonismo, minha gente? Eles eram muito hedonistas, porque eles cultuavam o prazer físico. O que seria esse prazer físico? É o prazer, por exemplo, do corpo, de comer alguma coisa que você gosta de comer, de beber alguma coisa que você gosta de beber, né? De fazer uma siesta, ou dormir mesmo, né? Uma boa noite de sono, uma boa noite de amor, né? É o prazer sexual, né? O prazer, por exemplo, de uma prática esportiva. Então, todo prazer que está relacionado com os prazeres do corpo, certo? O prazer do ócio, de curtir uma preguiça, né? Então, tudo isso é o que a gente vai chamar de hedonismo, né? Os hedonistas valorizavam o culto ao prazer, mas o prazer mais físico, certo? Aí nós vamos ter o epicurismo, né? Nós vamos lembrar do filósofo Epicuro, certo? Que cultuava o prazer metafísico, o prazer de evoluir intelectual e espiritualmente. Então, esse prazer de evoluir intelectual e espiritualmente, nós vamos ver em Epicuro. Daí o epicurismo, que é o culto ao prazer. O Epicuro não cultuava só o prazer físico, mas principalmente o prazer metafísico, o prazer da evolução, o prazer da busca pela evolução intelectual e espiritual. Tranquilo? Beleza. O que mais, minha gente? Erotismo sensual, contido de sentimentalismos. Então, né, há muito erotismo, inclusive na própria mitologia, né, e na literatura que faz referência a essa mitologia pagã, né, a presença das ninfas, das deusas, né, a própria deusa Afrodite. Então tem muito erotismo, só que erotismo sensual contido de sentimentalismos. Ok, pessoal? Você não vai ver romantismo aqui. Ok? Né? Vamos deixar o romantismo para a época dele, né? Na segunda metade do século XVIII, primeira metade do século XIX. O que mais? Simplicidade na forma de se expressar. Então, como eles preocupam-se muito, né? Eles se preocupam muito com a gramática, né? A correção gramatical, a clareza e a concisão na exposição das ideias, nós vamos ver uma simplicidade muito grande na forma de se expressar. Ah, professor, mas eu pego os textos, é difícil de ler, de entender, porque o vocabulário é difícil. Era o vocabulário que eles usavam, é o vocabulário daqueles escritores, era um vocabulário muito comum naquela época. Certo, pessoal? Então, aí é que está, né? Daí, há uma simplicidade na forma de se expressar, há uma clareza muito grande, mesmo quando, mas são mitos e tudo mais, mas há uma clareza muito grande na forma de se expressar. Você pega, por exemplo, um Homero, né? Você vê isso perfeitamente. Pega, por exemplo, eu cito a Telemaquia, a primeira parte da Odisseia dele, né? Você vê claramente, né? Por isso você pega uma boa tradução, traduzido direto do grego para o português, certo? Vocês vão ver com que clareza de ideias o poeta apresenta a mensagem que ele quer transmitir para a gente no seu texto. Tranquilo? Bom, minha gente, agora é leitura. Aliás, a leitura já tinha que ter começado antes, né? Então, não tenham medo de pegar uma Ilíada, uma Odisseia de Homero, uma Teogonia do Hesíodo. Pessoal, vou pegar a Teogonia, ela é menorzinha. Vai, pega a Teogonia, pega Trabalhos e Dias do Hesíodo. Fantástico aquilo ali, né? Atual, muito atual. Ok, pessoal? Né? Acho que a geração atual, né, os homens de hoje, os jovens de hoje estão precisando ler Trabalhos e Dias do Hesíodo. Recomendo aí, tá, pessoal? Então, até a próxima aula, onde nós vamos fazer uma cronologia desde Homero, né, até os romanos, lá no século I a.C. Um abraço e cuidem-se.